Mas que alegria, alegria! Nós estamos aqui de Papo pro Mundo. Eu sou a Elis. Eu sou o Rafael. E hoje nós estamos de um jeito diferente, né, Rafa? Pois é. É a primeira vez que a gente faz uma transmissão à distância, uma entrevista à distância. E com uma pessoa muito importante, hein? Muito. E tem muito o que acrescentar aí. Ele é uma graça de pessoa, Rafa. Exatamente, Elis. E aí, quem que é essa pessoa? Conta um pouco pra gente. Então, primeiro vou dar uma dica para vocês. Vocês sabiam? Olha só que dado impressionante. Tem uma pesquisa do Instituto Gallup, World, que foi feita entre 2009 e 2021. E o percentual de pessoas com sentimentos de tristeza, angústia, enfim, aumentou de 25% para 31%. Nossa, que aumento significativo, né? E a infelicidade, ela aumentou em todas as faixas etárias e principalmente pessoas menores de 35 anos. Nossa, que triste, né? Pois é. Agora vamos tentar entender isso, né? Porque a gente tem aqui, para conversar, uma pessoa que é um educador, escritor e que é o Cláudio Tebas, que é fundamentalmente palhaço. Ele, como escritor, ele escreveu 4 livros e tem, eu acho que 4 livros, né, Cláudio? Lançados aí 1 milhão de livros vendidos em 4 países, não é, Cláudio? Bem-vindo, Cláudio! No nosso cantinho aqui de Papo pro Mundo. Que gostoso, que delícia, que gostosura. Olha, felizão com o convite, muito, muito, muito obrigado. Adoro convite para papear. Ah, que delícia. E aqui é como se fosse uma mesa de bar, viu? Só conversa. Que delícia. Próxima vez, em vez do café, vai ser uma cerveja ou um vinho, então. Oh, que delícia. Eu tô com inveja de você, porque eu tô tomando água. Eu tô com um cafezinho. Mas como hoje vai ser uma grande brincadeira, então vou fazer de conta que eu tô tomando café. Ah, é uma boa. É isso mesmo. A criança não faz isso? A criança faz isso, né? O tempo inteiro, né? Pois é, Cláudio. Mas conta pra gente, que coisa mais assustadora, né? Por que o mundo tá tão triste, hein? Puxa, eu acho que eu não tenho a resposta, assim. Acho que quem falar que tem, com toda certeza, ela pode estar bem equivocada. Eu acho que são vários fatores, né? Mas tenho para mim que boa parte do nosso sofrimento cotidiano e da nossa tristeza é a forma como a gente vive, desconectada de ser e conectada em produzir. Então, a gente está muito afastado da possibilidade de um contato, de um convívio, como agora, né? Do faz de conta, do brincar, de estar perto. Né? A gente deixou de ser cidadão e virou consumidor, né? Então aí a gente começa a entristecer pela distância da gente com a gente mesmo e distância da gente com o outro. Você acha que é possível a gente resgatar essa criança? Super, eu tenho certeza que sim. Dedico minha vida hoje, fiz uma palestra agora cedo, falando disso, uma palestra aqui em São Paulo. E tenho a convicção de que é possível, sim, a gente resgatar. E foi bom você falar da criança, porque a gente vai crescendo e vai passando a acreditar, ou pelo menos tentam fazer a gente acreditar, que para a gente ser adulto, a gente tem que fazer, trancar uma portinha aqui no coração da gente, trancafiando a nossa criança lá, né? Passa a acreditar que para ser adulto a gente tem que fazer cara de respeitável, para ser competente a gente não pode mais brincar. Isso é um erro. Qualquer pessoa da área médica e da área de saúde mental vai falar que o primeiro sintoma de que alguém não está bem na sua saúde mental é quando ela para de brincar. Nossa. Então encontrar e reconectar-se com a nossa estado de ludicidade, com essa criança interior, é uma forma da gente se reconectar com a possibilidade de encontrar alguma alegria e de reencontrar alguma saúde em nossa vida.
Elise e Tebas, tem uma história pessoal para contar para vocês. Oba, quero escutar. Eu lembro, né, muito remoto, assim, quando eu era criança, meus pais me levaram para o circo. Levaram eu e meu irmão para o circo. E aí, picadeiro cheio, né, um monte de gente ali e tal. Aí passando pipoqueiro, passando sanduicheiro, enfim, né. E eu criança, eu e meu irmão, a gente se virou de costas pro picadeiro no momento que entrou o palhaço. Sei. E aí a gente ficou comendo atrás do cara da pipoca, atrás do cara do sanduíche, ignoramos o palhaço. Quando eu virei, cadê o palhaço? O palhaço não estava mais lá. E aí passou o tempo, né? Aquela ingenuidade de criança, aquela alegria infantil, a gente vai amadurecendo, ou seja, vai mudando a nossa alegria, né? A nossa maneira de enxergar esses sentimentos todos, né? E aí, por ironia do destino, estou aqui eu falando com um palhaço, né? Eu me reencontrando com ele da minha infância. Né? Puxa vida, sabe que até me emociona? Porque me vem uma metáfora muito concreta na tua história, que a gente estava falando agora há pouco, quando vocês me perguntam, é possível voltar a brincar? A gente cresce e faz como você, fica de costas para o palhaço. A gente cresce e faz como você, fica de costas para a nossa potência lúdica, para o nosso brincar. A gente fica de costas para a nossa humanidade, achando que a gente tem que ser perfeito. E aí, enquanto a gente come a pipoca da produção do dia a dia, a gente acaba não precisando de muito tempo para se reencontrar e haja terapia. E por que a gente por que a gente perde isso, hein, com o tempo? Por que a gente, com o tempo, parece que a gente vai entristecendo, a gente perde aquela alegria de criança. Sabe que eu penso também com relação ao julgamento, assim, as pessoas te veem brincando ou sendo mais leve, olha e falam, olha que infantil essa pessoa. Tem muito disso, né? Eu acho que isso vai limando a gente com o tempo, né? Isso vai reprimindo. Né? E aquele negócio de ter responsabilidade na vida, as coisas não são engraçadas, né? Lidar com a vida não é engraçado, né? As responsabilidades não são engraçadas, né? Como que... Olha, Rafael, tem um amigo meu querido, depois eu vou estar com ele domingo e faço esse convite para vocês, e eu mando o convite para vocês estarem lá com a gente, no espetáculo de palhaço. Obrigado. O Álvaro Lages, gênio, ele fala assim, que não tem coisa chata, tem jeito chato de fazer. Qualquer que seja a profissão que você escolha, vai ter a coisa que não é gostoso. Por exemplo, eu tenho que emitir nota, pagar imposto. Mas você pode descobrir um jeito lúdico de fazer isso, que dilua a chatice disso, né? Então, durante um tempo, a gente trabalhou juntos, eu e o Álvaro, quando tinha que mandar mensagem dessas mais burocráticas, conta de banco, a gente sempre mandava de um outro jeito, mandava com rima, mandava com verso, mandava com música. Que era uma forma da gente deixando pulsante essa possibilidade da gente tá mais lúdico. E acho que isso é um grande desafio da gente, porque a gente vai crescendo, desculpe pluralizar, né, esse agente sujeito oculto, claro. Mas a gente acaba crescendo e passando a acreditar que tem uma imagem a zelar, né? Isso o palhaço salva a gente. Porque quando você vai no circo, todos os outros artistas do circo fazem você sonhar com uma coisa que você jamais será. Você não voa. Você não tem aquele corpo esbelto, forte, aqueles homens fortão, aquelas moças com aquele corpo. Você não faz aquilo. Mas quando chega o palhaço e tropeça, você ri. E o riso que você dá do palhaço é o riso que você dá para você mesmo. O palhaço tropeça, levanta, vai, continua. Então, o palhaço nos lembra que a gente não vai ser perfeito como os outros artistas do circo. A gente vai ser humano, vai tropeçar, vai cair, e nem por isso vai ser menos merecedor de receber aplauso. Interessante isso, porque não é sobre o palhaço, é sobre nós mesmos, né? Sim. Exato. Rafael, você tocou num ponto super importante. A linha de palhaço que eu investigo há muitos anos, não só eu, milhares e milhares de palhaços no mundo, é que o palhaço ele é diferente do ator. O ator interpreta um personagem. O palhaço interpreta a si mesmo. Por isso que, por exemplo, o Chaplin é sempre Chaplin a vida inteira, palhaço. Didi. O Didi de peruca, fazendo papel de mulher. É o Didi. O palhaço, ele então, no palhaço, diferente de um humorista,
O riso que o humorista provoca é da piada. O palhaço, você ri dele. Isso é muito curativo. É É quando a gente verdade. se permite rir de si mesmo, permite que o outro ria da gente, e nem por isso a gente ser menor ou pior por causa Rir disso. dos nossos defeitos, né? É Exato, verdade. dos defeitos. Por exemplo, defeitos e das nossas bobagens cotidianas. Os amigos da psicologia falam assim, né? Porque a gente não está bem quando perde a potência lúdica. Eu, como não sou da psicologia, sou da palhaçaria, sou do brincadeira, eu, eu falo que a gente não está bem Ah, quando para de fazer bobagem. é verdade. Bobice, bocosice. Por exemplo, Quando a gente sai da quinta série, tem que voltar lá para a quinta série, né? A quinta série é ótima. voltar um pouco para a quinta série, para a nossa ingenuidade. Por exemplo, vamos compartilhar nós três aqui, fazer um exercício. Vamos. Que bocosice vocês ainda fazem? Por exemplo, vou falar uma bocosice que eu faço. Eu falo com aparelhos eletrônicos. Uma bocosice. Se o computador começa a travar, eu falo, você não vai travar agora, né? É uma bocosice. O Cláudio, de 60, estaria ligando para assistência técnica. Mas quem está falando com o computador é o Claudinho, que permanece vivo dentro do Claudião. Né? Eu falo com meus cachorros com vozinha de criança. Então isso eu faço. Cadê a barriguinha? Então essa bocosice eu faço. Isso é ótimo. Isso é Você, muito Rafael, bom. qual que é a sua bocosice? Compartilhar com quem está escutando e vendo a gente. Eu faço com os meus gatinhos. Eu falo assim, pichichi, pichichi. É sempre assim, poxoxó, pichichi, papichuchu, Que delícia. apachuchu. Quando você estiver fazendo isso... Eu fico chamando o meu cachorro de mini capivara, porque ele é gordinho e peludinho e marrom. Eu falo, meu mini capivara, gordinho! Eu tenho certeza que isso é um sinal de plena saúde. Se você estiver pensando só em funcionalidade, você vai chamar o seu cachorro, vem cá, vai pegar o prato, vai dar para ele, porque é funcional, ele tem que comer. Mas a sua criança viva, brincante, lúdica, por isso, feliz, vai chamar ele de mini cadê a mini capivara? Tá na hora de comer mini capivara. E você fica assim, porquinho, ronquinho. Ou seja, a gente tem que brincar, a gente tem que voltar a brincar. Brincar ele essa é o leveza, restaurador da nossa leveza. Brincar é muito sério. Interrompe criança brincando, ver se ela não fica brava. Nossa. Brincar é sério, brincar é muito sério. Brincar é a reconexão da gente com a gente. Você sabe de onde vem a palavra criança? Não, de onde vem? Criança, eu acho lindo isso, e é da etimologia, criança deriva de criar. Olha. A gente, criança, faz. A criança recria o mundo o tempo inteiro. Caneta vira foguete, ó. É verdade, criança é isso o tempo todo, né? Isso significa que quando a gente, adulto, silencia a nossa criança, a gente perde a capacidade de criar o mundo que a gente quer. Ou seja, a gente fica menos criativo. Por isso que quando você é criança, você quando você pensa, nossa, quando eu era criança, eu tinha tanta facilidade para criar coisas, para inventar o mundo, para pensar coisas novas, né? Exatamente. E hoje a gente parece que está atrofiado, né? Vem tantas regras, né? Que impedem a gente de... Tantas regras, tanto julgamento moral, de romper isso. Exatamente. Você sabe que eu tenho uma preocupação hoje, que eu vejo que os pais, os adultos, os familiares, eles estão sem paciência com as crianças mesmo da família, né? E eles estão podando o ato delas brincarem, né? Então, às vezes, aquela vai fazer uma bagunça. Vai fazer uma bagunça, não suja isso, não mexe aquilo, vai quebrar. Vai brincar de bola, vai quebrar tudo, né? Essa foi uma reflexão que eu tive recentemente em casa. E eu falei, deixa quebrar. O que quebrou, a gente compra novo. Sim. Agora, esse momento nunca mais vai voltar. Porque ele é único. Ele é único. Né? Super. Acho isso. É porque tem a sensação, eu não tenho as respostas, tá? Tenho só as minhas. Eu tenho a sensação de que nesse mundo de ultraprodução, a gente acaba levando para dentro de casa um pensamento neoliberal de estar no mundo. Então,
como que é o pensamento neoliberal, né? Se você produz, tem que ter um bônus, se você não produz, você é demitido. Então a gente leva para casa as relações de afeto mediadas por uma relação de produção. O que quero dizer com isso? Se o filho fez a lição de casa, você brinca, você dá abraço. Se não fez lição de casa, você não brinca, porque ele não merece. Então, tem gente que coloca até de castigo, né? castigo e tal. Então, a gente vai colocando os nossos afetos no lugar do corresponder à minha expectativa. Você colocou um ponto, Cláudio, que me fez pensar que será que a gente também não está um pouco equivocado? A gente não pode estar estragando esse ser futuro ao trazer tanta responsabilidade para essa criança e para esse adolescente, e isso vai lá na frente fazer com que a gente vai polindo ele, podando, ele não respira, ele deixa a criatividade dele e vai embora, né? Super. A gente vai achatando, amputando a infância da criança, né? Como dosar isso? Como dosar a questão da responsabilidade de uma forma que ela não perca essa infância, a não alegria, perca a alegria, né? e não perca a criatividade lá para frente, que vai ser muito importante para ela no mercado de trabalho. Super. Como dosar isso? Você tem alguma dica? Olha, eu acho que dicas posso até ter. Eu fico feliz de não ter as respostas certas, porque eu acho que elas não existem. Mas eu acredito que primeiro, é a gente considerar, quando se fala de responsabilidade sobre o que e com o que. Então, se é sobre o que e com o que, é pactuar com meu filho. Porque se eu não pactuo com ele o que é importante e os meus limites, estou falando dos meus, e não aqueles que eu quero impor sobre ele, eu acabo não tendo uma relação com ele de construção criativa do mundo. Eu tenho uma relação de poder, e onde tem poder não tem escuta. Então, o que a gente precisa para estar bem junto? Então, a gente vai se responsabilizar pelas regras da casa. Uhum. E se a gente não conseguir cumprir, quais são as consequências disso? Como que a gente pode reconversar e reconversar? O filho não fez a lição de casa. Eu acabei de postar uma história com meu filho, depois eu mando para vocês no Instagram, o meu filho quando ele tinha 6, 7 anos. Como que a gente pode fazer com que essas responsabilidades elas sejam assumidas pela criança de uma forma solidária, criativa, pactuada, né? Para a criança não faça só porque ela está com medo de você, porque ela faz porque ela entende a importância daquilo. Então, isso demanda diálogo, conversa, e uma relação de menos poder pelo poder, porque isso desconecta a gente da gente. Onde tem relação de poder, não tem relação de amor. Perfeito. Cláudio, agora vamos falar um pouco de você, né? Oba! Como foi? Terapia, vou deitar. Como é que foi o seu encontro com o seu palhaço interior? Conta pra gente, como é que foi esse encontro? Tá. Em que momento que ele se deu? Tá. Então, eu preciso colocar isso num gerúndio. Como é que tem sido o meu encontro com o meu palhaço? Que acho que a busca de uma vida toda, sabe? Entendi. Até porque, graças a Deus, a gente vai amadurecendo, então o palhaço amadurece com a gente, né? Então o palhaço que eu era 30 anos atrás, certamente não é o mesmo que eu estou agora com 60, comecei com 30. Mas em contato com a linguagem que me abalroou e deu significado à minha vida foi 30 anos atrás, aí em Campinas, com o grupo Lume, que é o grupo da Unicamp de investigação teatral, e uma das linhas de investigação teatral dele é de palhaço, e são considerados uma referência mundial na arte teatral e na palhaçaria. E eu assisti um espetáculo deles, fiquei completamente arrebatado por aquilo, era muito diferente do que eu imaginava palhaço, por assim dizer. E aí eles abriram inscrições para uma iniciação. Eu fui fazer a iniciação, nunca trabalhei com teatro, não sou ator. E eu percebi que ali tinha a gênese de algo que seria transformador para a minha vida toda. Não é nem que seria transformador para a minha vida.
aquilo seria a gênese de uma descoberta de um propósito de ter nascido. Então, o encontro com a palhaçaria é o encontro da minha expressão mais viva no mundo. Assim. Uau. Muito Uau. forte. Muito forte. Achei incrível essa história. A gente conhece o Grupo Lume, que é muito famoso mesmo, né? Sim. Muito. Tem muitas apresentações. Cláudio, você, na sua rede social, colocou esses dias uma história com o seu filho que eu fiquei bem feliz de ouvir, né? Que você levou ele para terapia. Isso. E você pode contar pra gente essa história de novo? Vou repetir? Conto sim, não sei se o Rafael escutou, então conto para ele pela primeira vez, para você também, pela primeira vez. E para quem está escutando a gente pela primeira vez. O Rafael, com mais ou menos 6 aninhos, ele começou a ir mal na escola. E o que a gente chamava de mal na escola é não fazer lição de casa, fazer de qualquer jeito, falar que tinha feito e não fazia. E à medida que ele não mudava o comportamento dele para suprir a nossa expectativa de fazer a lição de casa, de fazer direito, como a gente achava que tinha sido, isso passou a gerar um enorme conflito. O tempo inteiro a gente estava brigando com o Rafael por conta disso. Foram meses, assim. Em casa e na casa dele, porque éramos separados, eu e a mãe dele, mas somos muito amigos. Uma pessoa que sou gratíssimo à vida por termos nos cruzado e termos o Rafael em comum. E a gente estava sempre brigando com o Rafael por causa da lição de casa, e nessa fase começou a acontecer uma coisa. O Rafael começou a ficar absolutamente inseguro. Conto nessa história que você viu no Instagram, que eu saía da sala, o Rafael ia atrás. Na casa da mãe dele estava acontecendo a mesma coisa. Eu ia para a cozinha, o Rafael ia atrás. E o que foi a gota d'água nossa, tem alguma coisa muito séria acontecendo, foi o dia em que eu fui entregar eu estava de carro, o Rafael sentado atrás, pequenininho, 6, 7 anos. Eu parei o carro e falei assim, filho, eu vou entregar uma carta para aquele moço ali, o porteiro. E o porteiro estava na calçada, não é que a guarita ficava lá no fundo. Uhum. Eu abri a porta, desci do carro, o Rafael pulou a janela para ir atrás de mim. Meu Deus! E aí aquilo nos mobilizou, conversamos, eu e a mãe dele, e colocamos o Rafael na terapia, ele topou prontamente, porque era uma terapia muito lúdica. E eu conto essa história de novo, falando que hoje eu percebo que o Rafael é que entrava na sala da terapeuta, mas todos nós estávamos em terapia. E um dia, passado alguns meses, a terapeuta me chama na sala dela, sem o Rafael, você queria conversar só comigo. E eu fui para conversar com ela, achando que ia ser feedbacks, como é que estava a sessão do Rafael e tal, mas era muito mais que isso. Era um dia que eu ganhei um grande presente. Ela chegou para mim e falou assim, Cláudio, eu queria conversar com você, a sala dela cheia de brinquedos, assim. Queria perguntar uma coisa para você. Você já falou alguma vez para o Rafael que você o ama, mesmo ele não indo bem na escola como vocês gostariam? E eu lembro de ter ficado prontamente irritado com a pergunta. Eu falei, não, mas eu falo para o Rafael que amo o tempo inteiro. Ela falou assim, não. A gente não tem dúvida que eu e ela, que você ama o Rafael. Mas eu estou perguntando se você já falou para o Rafael especificamente sobre o assunto escola, lição de casa, se você já falou para ele que você o ama, mesmo que ele não faça a lição de casa. Se você o ama, mesmo que ele faça mal a lição de casa. E eu lembro de ter meio desmanchado na cadeira e ter olhado para ela e falar, não, eu nunca falei para o Rafael que eu amo mesmo ele não fazendo lição de casa, especificamente sobre isso. Isso foi um presente, porque passei a ter conversas incríveis com o Rafael, ali 6 ou 7 aninhos, de falar para ele o quanto que ele era especial, mesmo que ele não fizesse lição de casa. Mas esse toque me fez perceber uma coisa que há muito tempo estava acontecendo e eu não percebia, e o quanto que aquilo... Por isso que eu falei tanto de poder. Ó como você puxou a história. Porque já há muito tempo eu brigava com o Rafael para que ele fizesse a lição de casa, não porque eu achasse que a lição de casa era boa, ia ser importante para o crescimento dele, que ele ia se tornar um adulto maravilhoso, nada disso. Eu brigava para ele fazer a lição de casa porque eu queria mostrar para ele que quem mandava ali era eu. Poder, né? Poder. E como era uma luta por poder, e acabei de falar isso sem ter pensado que contaria essa história, como tinha poder no meio, não tinha amor. Ele não se sentia amado.
E essa história me fez perceber que quando a gente exige que o outro supra uma necessidade que é nossa, a pessoa passa a acreditar que ela só vai ser amada se ela tiver um comportamento adequado à sua necessidade, e não a dela. Como se fosse um banco de troca. E quantas vezes a gente pode estar fazendo isso com nossos filhos, fazendo com que eles julguem que só vão ser amados pelo que eles fazem e não pelos que eles são. Que eles são. E o Rafael é uma pessoa incrível, independente se ele está fazendo lição de casa, se não está. E o Rafael é jornalista hoje, e hoje ele comanda. Que legal. E hoje ele comanda, se vocês ligarem lá, ele comanda a bancada da Nova Brasil em Brasília. Que bacana. É Rafael com F ou com PH? Com PH. Então é que nem eu sou Rafael com PH. Então pronto, tá na cara que história incrível, Tebas. Essa história é super forte. E é esse negócio também, né, do pai achar... O pai e a mãe acabam fazendo terapia junto, né? Exato. E aí a criança às vezes é tão pequena, e aí os pais falam, não, o problema é ele. Né? Quando o problema... tá neles, né? Porque eles não conseguem se ver, né? O que estão fazendo ali? Eu ali? fico pensando nisso, porque a gente transporta... Isso não... O que o Tebas falou é tão enriquecedor, porque, assim, não é só de uma fase, não é só uma questão de pai para filho. Isso daí é um reflexo do que é feito na vida inteira. E até no meio corporativo, não é, Cláudio? Você percebe isso até no meio corporativo. Imagina. Exatamente esse tipo. Não é pela pessoa, né? Exato. Porque tem uma grande diferença entre o social corporativo e eu faço trabalho corporativo, eu vivo disso, né? Ajudando, tentando contribuir para que o universo corporativo seja mais humano, né? O universo corporativo, ele pouquíssimo fala de elogio, ele fala de feedback. É verdade, eles não usam essa palavra, né? Elogio. É feedback. É feedback. O feedback é para um comportamento. Eu te dou feedback para um comportamento. Então, a gente quer ser reconhecido pelo que a gente faz, feedback. Mas a gente quer ser amado pelo que a gente é, elogio. A coisa está tão nebulosa que as empresas, elas têm que até falar que elas são empresas humanas. Que, né? Ou seja, a coisa chegou num ponto que você tem que até dizer que a sua empresa é humana, que ela pensa no próximo, que ela pensa na pessoa. Né? Agora, é muito triste porque virou muito marketing, né? Isso virou aquela coisa, isso daí foi incorporado no marketing da empresa. E aí você vê que, eu já vi casos ser inclusivo, assim, na verdade, até, né? Não, olha só, eu já vi uma vez... O que deveria ser regra, né? Exato, eu vi uma notícia uma vez, né? De que uma entrevista com um CEO de uma empresa X aí, né? Daí ele falando que a empresa dele é horizontal, né? É democrática. Aí eu virei, estava com meu pai por perto, eu virei para ele e falei assim, então quer dizer, então eu vou na empresa dele, vou sentar no escritório, na mesa dele, né? Na cadeira dele, vou falar assim, não, como é democrático horizontal, vou sentar aqui, né? Trabalho em outro local que eu vou estar trabalhando no seu lugar. Né? Então, assim, as pessoas usam muito para o marketing, né? Não é real, a conexão não é real. É sobre isso que eu estou falando. É sobre não ser real, né? A gente ainda não evoluiu como humanidade ao ponto de enxergar o outro pelo outro, né? Exato. Tem muito que evoluir aí, né, Cláudio? Muito que evoluir. Mas eu vejo que tem empresas que estão tentando ultrapassar essa fronteira do marketing, o que eu mostro para fora, o que valoriza as minhas ações, porque hoje em dia empresas que cuidam de suas pessoas têm as suas ações valorizadas, mas percebo que existem uma leva de lideranças realmente comprometidas com a saúde de suas pessoas, a saúde mental, física, até porque se não cuidar, deixa de ser bom para o negócio. Você entende? Entendo. Porque até hoje, assim, considerou-se que
você tem que deixar sua alma lá fora para trabalhar, você tem que se esfalfar, você tem que deixar cada última gota de sangue lá dentro. Ou seja, as empresas incutiam sofrimento para gerar produção. Só que hoje está se produzindo uma epidemia de pessoas adoecidas, e tendo uma epidemia de pessoas adoecidas, é uma epidemia de pessoas afastadas do trabalho. Só nos próximos anos nós vamos gastar 6 trilhões de dólares com gasto das empresas, com questão de afastamento por saúde mental. Então isso não é mais... não compensa. Não compensa. O que compensa agora é cuidar das pessoas, se não seja porque gosta das pessoas, mas cuidar das pessoas porque também vai ser bom para a produção. Eles estavam dando um tiro no pé, né? Esse tiro no pé está dando há muitos e muitos anos, né? Desde mas agora chegou um limite que não dá mais jeito. Ou muda o jeito de estar, ou muda o jeito de estar. Não tem alternativa mais. Não tem mais alternativa. E o mais interessante é que isso daí, se a gente olhar para uma lente macro, né, olhar de um aspecto mais macro aí, tirar o zoom, a gente consegue enxergar esse sujeito saindo da empresa infeliz, né, e indo para casa. E ele transferindo toda essa infelicidade dele para o filho dele. E aí vira um processo cíclico, né? Super. Uma coisa levando a outra, né? Olha que coisa, escutei isso de uma liderança agora de chão de fábrica. Ela fala assim, porque a gente está com um trabalho grande ali de rede de escutadores voluntários. Depois posso falar até a empresa se vocês não se importarem. Pode falar, fica à vontade. Na General Motors, já estamos no terceiro para o quarto ano, formando parceiros de trabalho para que possam se escutar e se acolher humanamente. Isso eu acho bem subversivo, num meio que tem tanta desconfiança, medo, de já que vai pegar o meu lugar aqui, você poder abrir o seu coração com quem está do seu lado. Mas olha o que eu escutei dessa liderança. Muitas vezes, e ele estava feliz com o projeto, por isso que ele contou, muitas vezes, durante muitos anos, eu chegava em casa preocupado com meus filhos, não podia abrir, porque eu tinha que deixar meus problemas lá para fora. E quando chegava em casa, eu não podia trazer os problemas da empresa para casa, porque eu podia cuidar da minha família. Então eu estava sempre cheio de problemas, sem poder com quem desabafar. Nossa. Existe panela de pressão ali. Eu sinto que existe uma coisa mais na essência ali, no interior, né, no fundo da pessoa, que é o medo. Sabe? Uhum. O medo de falar para o colega do trabalho, o medo de se abrir, o medo de se expor, o medo de falar isso para o dono da empresa, de falar para o diretor, para o gestor, né? Uhum. Ou seja, o medo de ser mandado embora, o medo, tantos medos, né, que essa pessoa tem, que ela não consegue ser espontânea, ela não consegue se abrir. A alegria dela, eu acho que ela guarda na gaveta. Claro. E ela sabe-se lá quando que ela vai pegar de novo. Super, deixa lá fora, amarra lá fora da porta da empresa a sua alma de gente que chora, gente que tem sonhos, gente que tem tristeza, gente que tem alegrias, deixa lá fora, porque aqui você tem que ser um cara que produz. E nesse ambiente, tal qual ele é posto, mas a gente acredita que pode mudar, essa pessoa está envolvida num ambiente que sempre lhe faz sentir culpada. O que eu quero dizer com isso? A meta esse mês foi 50, ok, mês que vem vai ser 60. Você já está esfalfado. Aí você entrega 55, que é mais do que você entregou, mas você sente culpa porque você entregou menos do que eles queriam. E tendo culpa, você acaba sentindo vergonha. Culpa, eu não fiz o suficiente, vergonha, não sou bom o suficiente. E não sendo bom o suficiente, você passa a ter medo, porque se eu não sou bom o suficiente, eu vou ser mandado embora. Então a sua alma que ficou presa lá fora, ainda por cima é submetida, porque a gente não consegue deixar, a gente só finge que deixa lá fora, submetida a um ambiente de culpa, vergonha, medo. Ou seja, é possível ficar são num ambiente desse? Não. Eu fico pensando, né? Será que não tem uma parcela de culpa ali? As faculdades que ensinam a administração de empresas, enfim, a mostrar que a coisa é por aí, sabe? Sendo que ela pode ser de uma outra maneira. Olha, eu adorei a pergunta.
tenho pensado sobre isso em relação, e tenho pensado e feito, em relação à formação dos médicos e médicas e pessoal de saúde. Mas foi bom falar de administração, porque eu não sei, mas como a gente está nesse maravilhoso espaço que vocês estão me oferecendo, tenho Fica à vontade de vontade, perguntar, aqui é para isso. tenho vontade de perguntar para quem está escutando a gente, se você teve uma formação em administração de empresa, a sua faculdade, é uma pergunta boa que você fez, Rafael, a sua faculdade tem cadeiras de formação humana, de compaixão, empatia, escuta, acolhimento? Essas cadeiras estão fazendo parte de um pensamento sobre administração e gestão de empresa? Porque me parece que isso é fundamental, senão a gente volta só para a coisa da produção e não para uma produção que acolhe a nossa humanidade. Né? Nas faculdades de medicina, tenho feito trabalho com uma pessoa linda, o Dr. Isomar, oncologista, ele traz um dado que o maior índice de suicídio entre profissionais liberais é sobre médicos, porque não aguenta, porque não tem espaço para se acolher. E aí eu pergunto para você, Rafa, você diz, levanta a mão aqui, quem já foi ser atendido por um médico e sentiu que ele não estava se relacionando humanamente com você? Parecia que ele estava olhando o seu prontuário e não para você. Muitos, né? Olha, muitos, viu? Não é? Às vezes é coisa de 3 minutos de consulta, né? 5 minutos, você não conseguiu nem falar nada. Você não me entendeu. Olha, você é mais um. Mas você isso é um número, mais né? isso, Você isso. vira um número e não um indivíduo, tchau. né? Exato, a faculdade tem que cuidar disso. Você sabe, isso é um dado concreto, da faculdade da Califórnia, se não me engano. Você sabe quanto tempo demora de escuta do paciente? O que eu quero dizer com isso, para tentar explicar? Quanto tempo o paciente consegue falar antes de ser interrompido pelo médico? Me fala aí. Você vai na consulta, qual é o tempo? Você começa a falar, o que você tem? Começa a falar, depois o médico interrompe. 5 minutos? 5 minutos? 11 segundos. Meu Deus! 11 segundos Nossa, de escuta. O médico está escutando o seu sintoma e não o que pode gerar o sintoma, que é a sua vida. Olha, muita coisa, né? Muita coisa. Eu estava com uma pergunta aqui que eu ia fazer, inclusive eu até perdi essa pergunta. Mas eu quero Porque eu quero saber, Cláudio, se nessa sua vida de palhaço tem alguma coisa que você possa ensinar a gente a viver um pouco mais leve. Apesar de eu acho legal também falar um pouco desse lado triste do palhaço. Tem um lado triste? O palhaço expressa o humano, né? Então tem um lado triste, tem um lado invejoso, tem um lado com raiva, tem os seus fetiches. Para palhaço é gente. Né? Então, às vezes é comum falar, mas é aquele quadro do palhaço chorando. Porque é gente. A gente chora, a gente ri, a gente não é uma coisa só o tempo inteiro. Eu acho que o que a palhaçaria me ajudou muito e tem me ajudado muito nesse gerúndio até eu morrer me fazer acolher a minha humanidade imperfeita, torta, para uma busca mesmo de me comunicar com vocês agora que estão escutando, para você, Elis, para você, Rafa, para quem estiver com a gente vendo, para tentar me comunicar de uma maneira mais verdadeira. E acho que a vida da gente passa rápido demais para a gente desperdiçar os encontros, porque no fundo o que fica são a memória dos encontros que a gente vive. Acho que isso que o palhaço me ensinou. É lindo. E o riso, a alegria, como é que esse encontro com a alegria porque deve ser, eu fico pensando como deve ser um desafio imenso para o palhaço ter o tempo todo que buscar isso, né? Porque a vida ela não é fácil. Não. Ela tenta te puxar o tapete o tempo todo, né? Como é que ficar o tempo todo nesse processo de busca pelo riso, pela alegria? Como é que você lida com isso? Puxa, eu acho que é uma grande lição que você pode passar para a gente, Cláudio. Vou puxar então a tua frase para juntar com o que eu estou pensando sobre como é que a gente faz. Se a vida puxa o tapete, você leva um tombo. E se você leva um tombo, os outros riem, porque a gente ri.
O palhaço foi me ensinando que, já que o tombo é inevitável, que quando eu tiver caído, que eu vejo o mundo por outro ângulo, que é o ângulo de quem está lá embaixo, né? Então, acho que tem uma coisa que é preciosa para mim, que é considerar que eu sou pequeno demais para supor que eu possa levar alegria para alguém. Durante muitos anos eu acreditei isso. Tudo isso para uma construção de uma alegria, que você me perguntou, Rafa. O que eu posso levar para o outro é a minha verdade da minha presença. E se na verdade da minha presença, de repente, brotar um riso, o riso já não é um riso que eu levei, é um riso que brota da possibilidade da gente estar junto. Então, eu acho que a verdadeira alegria ela acontece no encontro consigo, no encontro com o outro, no encontro humano, de humano para humano, esse encontro de gente que chora, gente que cai, gente que tropeça, e de gente que só precisa, às vezes, de que alguém que esteja perto da gente. É meio que transformar o limão numa limonada, né? Aproveitar cada bagaço ali, a situação que aconteceu e tocar para frente. Rir dela e tocar para frente. Não é ignorar a situação, mas reconhecer que tem coisas que acontecem que não estão no nosso roteiro. Aliás, a maioria das coisas que acontecem não estão no nosso roteiro. E, por exemplo, nossa conversa. A gente não roteirizou a conversa, ela está indo aqui. Não, nós não roteirizamos. Aqui é assim. A gente não usa roteiro. A gente só faz aqui. A gente tem algumas perguntas aqui, mas elas acabam sendo só perguntas aqui no papel. Ótimo. Como diz um amigo meu, o Mauro Pantini, ele fala que ele prepara a aula, ele é biomédico e palhaço. Ele prepara a aula, e esse é o plano B. O plano A é o que acontece. É o que acontece. Nossa, Cláudio, a nossa conversa tá super boa, maravilhosa, linda. Não acredito que acabou. Linda de ver, de viver. Mas a gente tem um tempo aqui que é curto, infelizmente, né? Vai ter que... Olha, Cláudio, tá contigo, render muitas conversas, muitos papos, viu? E pra gente é uma honra incrível ter você aqui. A gente gostaria de tê-lo novamente aqui, em outro momento, pra gente continuar essa conversa, conversar sobre outros assuntos, sobre outros temas que são muito relevantes. Que delícia. Chamou, eu fui. Que maravilhoso. Ueba. Cláudio, a gente... Claro que você é uma pessoa conhecida, então as pessoas conhecem seus contatos, mas quem não conhece, por favor, passe seus contatos para que as pessoas possam entrar em contato com o teu universo. Tá bom. Depois eu ia te pedir para a gente poder encerrar com algum ensinamento teu, de alegria, o que você pode passar para a gente. Uau! Deixar para essa pessoa que está nos assistindo. Tá bom. De repente uma brincadeira. Uma brincadeira. De repente deixar uma brincadeira aí. Delícia, gostoso. Pra gente fazer em casa. Já amei. Gente, me encontrar no Instagram, o meu nome, Cláudio Tebas, com TH, T de Tereza, H de Hotel, E de Ernesto, B de Bola, A de ainda, S de Soldado. Cláudio Tebas, tá bom? Cláudio Tebas é facinho de encontrar. Tem uma frase do Fernando Veríssimo que eu acho ótima, que é uma brincadeira dele, mas é muito bom, ele é genial, né? Que ele, como mensagem final, o Fernando Veríssimo fala assim: viva cada dia como se fosse o último. Uma hora você acerta. É isso aí. Ele faz total razão. Muito bom. Então, o brinde é do meu cafezinho aqui. O brinde. Obrigada, Cláudio. Muito obrigada aí por disponibilizar seu tempo com a gente, tá bom? Obrigado de coração também, viu? Adorei estar Quem sabe um dia a gente tá junto pertinho aqui. Exatamente. Pertinho, Olha, quem você sabe? Pertinho da gente aqui. Quem sabe a gente se encontra. Você tá bom, eu fui, eu vou gostar. Oba! Obrigada, gratidão muito imensa. Obrigado, gratidão. Tchau. Espero que você tenha gostado. Acione o sininho. Compartilha, não deixe de comentar. Compartilha curta. se você gostou desse vídeo. E continue nos apoiando. Gratidão. Gratidão.